Vamos elevar o nosso pensamento a esse Pai de amor, a esse Pai de bondade, a esse Pai misericordioso. Senhor, aqui estamos nós, a te rogar o vosso amparo, a vos pedir a vossa proteção, a vossa luz. Permita, Senhor, que os nossos anjos guardiões, que os nossos espíritos benfeitores estejam conosco, nos auxiliando, nos amparando, nos orientando, nos instruindo a cada instante, a cada momento. Permita, Pai, que as orientações venham, que sejamos dignos, Senhor, de Ti. E permita, neste momento, Senhor, abrirmos os nossos trabalhos com a vossa permissão. Graças, Senhor, te damos. Graças a Deus. Que assim seja. Nós estamos colocando esse lembrete em todas as nossas aulas e elas estão sendo editadas e colocadas no YouTube. Então, para lembrar a todos que o Estudo, Pesquisa e Educação da Mediunidade é esse o canal no YouTube. Para você participar das aulas online do primeiro ciclo, mande uma mensagem com o seu nome para o meu número. Esse daí é o meu número do meu WhatsApp, onde você poderá participar todas as quintas-feiras. Ou você curte, compartilhe, comente, divulgue. Nós precisamos divulgar a doutrina espírita. É muito importante a divulgação. Sabemos que temos muitos falando da doutrina, mas vamos fazer a nossa parte também. Hoje, vamos estudar a terceira parte da vista espiritual ou psíquica. Então, quando nós falamos da vista espiritual ou psíquica, nós temos que entender perfeitamente. A vista espiritual, ela não é perfeita, ela é incompleta e imperfeita no encarnado. Porque dependendo da condição moral, do equilíbrio do médium, ela pode estar sujeita a aberrações. Porque o médium, ele não tem as orientações necessárias, ele pode se perturbar, ele pode se desarmonizar com aquilo que ele vê, com aquilo que ele está, às vezes, até sentindo a presença daqueles espíritos ali naquela condição. Então, essas aberrações amedrontam, causam danos, causam desequilíbrios no médium. Por que tudo isso acontece? Porque o médium precisa aprender a trabalhar, o médium precisa estudar, a compreender a sua mediunidade, a sua vidência. E a alma, ela tem a sede na alma do médium. Essas aberrações, essas imperfeições, esses estados de obsessões, tudo isso depende do estado moral do espírito, moral do médium, porque nós atraímos pelo pensamento, pelas palavras, pelos nossos gestos, pelas nossas atitudes, espíritos de ordens imperfeita. Os bons espíritos vêm a nos auxiliar? Vêm. Mas nós estamos num mundo de provas e expiações, aonde o mundo espiritual se acotovela com a gente. Nós estamos ali, às vezes, até exprimido por espíritos de ordem perfeita. E é através dessa oportunidade que nós temos no sono que esses espíritos se aproximam de nós, que nós passamos a ver esses espíritos, a sentir esses espíritos, a identificar o seu padrão vibratório. Por isso a necessidade de nós estudarmos,
dentro da Gênese, tem um capítulo que vai falar sobre fluidos. E no livro Obras Póstumas, vai falar sobre essa vista espiritual. As percepções de certos fatos materiais reais, os acontecimentos e detalhes descritos de uma localidade, de doenças e remédios, nós podemos ver através dessa vista espiritual. Então, o médium ele pode identificar tudo isso, porque a visão dele não é a mesma visão que nós temos aqui no mundo carnal. Ela é diferente no mundo dos espíritos. Essa visão diferente faz com que a gente possa ver além. Os nossos sentidos encarnados é limitado. A nossa visão física, os nossos sentidos, ele é limitado. No mundo espiritual, é ilimitado. Se o médium ele tem uma moral, se o médium tem realmente conhecimento, é estudioso, e ele traz essa vista espiritual, a visão dele é ampla. Mas na medida em que ele ainda está adquirindo conhecimento, os espíritos imperfeitos, os espíritos perturbadores, os nossos obsessores se aproximam e desequilibram o médium. Por isso, a necessidade de conhecermos fluidos, por isso a necessidade de nós trabalharmos na desmaterialização, desintegração, desintoxicação desses fluidos nesses espíritos. Então, a vista espiritual não é só para a gente ver e falar assim, ai, que lindo, ai, que feio. Nada disso. Se nós temos, é para utilizá-la. Se esses espíritos vêm com imagens fantásticas, às vezes até criados pela nossa própria imaginação, nós imaginamos e eles também criam, porque eles percebem os nossos pensamentos. E essas criações, elas estão sempre em relação à disposição moral do médium, da criatura. Se é uma pessoa ligada à sexualidade, ele vai ver fatos dentro desta ordem. Se é ligado a drogas, ao álcool e todos os outros tipos de vício, esses espíritos trarão essa visão e levarão ele a ver essa situação. Então, tudo depende da nossa moral. Por isso, a importância do médium olhar para dentro dele, começar a trabalhar na sua moral, tirar o seu orgulho, a vaidade, os seus vícios, as suas imperfeições, para o seu próprio crescimento. É o crescimento do médium, é a evolução do médium. O médium, ele tem que crescer. Ele não pode ficar parado e dizer, ah, Deus vai me ajudar, e cruzar os bracinhos e esperar. Ele vai falir. Ele vai falir. É certeza absoluta. Ele não vai cumprir a programação espiritual. Ele não vai reparar as suas faltas, os seus erros. Por isso, a necessidade de nós trabalharmos em nós. Não adianta a gente cuidar da vida do outro. Nós temos que ensinar o outro a cuidar da vida dele. E nós vamos cuidarmos da nossa. O pensamento das pessoas fortemente imbuídas de certas crenças religiosas, elas vão trazer todo aquele sentimento. E Kardec coloca em várias e várias citações de espíritos que, através do pensamento do médium, ele vem com toda a sua fantasia. Nessa fantasia, ele traz todo o desequilíbrio. E esses religiosos que não têm o conhecimento, e com elas, essas ideias preconceituosas, eles se apresentam de várias formas.
apresentam-se no inferno, apresentam-se nas fornalhas, nas torturas, como demônios, como diabos, como tudo que você possa imaginar. É importante o conhecimento do médium. O médium, ele tem que estudar, ele não pode ficar pensando que os espíritos vão fazer por ele. E isso a gente observa em muitos quadros cristãos, que a gente vê o inferno, que a gente vê o paraíso. Quer dizer, como que Dante e tantos outros viram o inferno, viram o paraíso, foram através dessas visões espiritual. É a visão espiritual. E o médium entende da forma que ele deseja. Nós, espíritas, sabemos que não existe o inferno, que não existe o purgatório, que não existe esses demônios, são espíritos de ordem perfeita, são espíritos que vivem e se atraem pelas próprias vibrações. Eles mesmos criam pelos seus próprios pensamentos, pelas suas atitudes, pela sua própria maldade. E quando eles estão nessa vista espiritual, que ela passa além de uma vista espiritual, para ele despertar e sair desse êxtase, desta situação, ele tem que analisar, ele tem que parar, ele tem que conservar as suas visões e trazer aquilo que ele viu. Kardec coloca, ele pode conservar uma recordação exata das suas visões. As crenças podem realizar e confirmar, embora isso não passe de um produto de seus próprios pensamentos. Ele viu, mas houve uma criação mental desses espíritos. Essa criação nós fazemos. Se nós não pararmos, nos equilibrarmos, nós vamos começar a criar coisas. E quando nós criamos, essas criações começam a nos perturbar, começam a desarmonizar cada um de nós. E é através dos sonhos, esses sonhos proféticos, os sonhos de pressentimento, de advertência, que às vezes nós temos. São criações fluídicas de uma realidade, às vezes tão nítida, que o corpo sofre o contragolpe. Então, ele vê, ele se assusta, ele se desequilibra por falta de conhecimento. Então, médium, você que tem essa visão espiritual, através dos sonhos, tome muito cuidado, estude, se reequilibre, saiba orientar e não trazer o caos para os outros. Às vezes você sonha com determinada pessoa, tome cuidado. Se é uma coisa boa, nós contamos, e se é uma coisa ruim, nós contamos. Nós desequilibramos o outro. E nós temos que ter esse meio termo. Se vai acontecer alguma coisa, peça para orar, peça para vigiar. Não começa a contar detalhes. Como se a gente estivesse assistindo um filme, a pessoa começa a ficar com pavor, com medo. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos trazer a discórdia, a desarmonia espiritual para esse ou aquela pessoa. As criações, elas podem ser provocadas pela exaltação das crenças, das recordações e retrospectivas. Ou seja, daquilo que você vivenciou, daquilo que você ouviu, daquilo que você estudou, daquele filme que você viu, você começa a criar. E isso temos que ter cautela.
Cautela é importante. Por gostos, desejos, paixões, temor, remorsos. Essas são criações nossas, que vão causar desequilíbrio físico, desequilíbrio mental no ser humano, pelas preocupações habituais. Quando nós temos um problema, nós não dormimos direito, nós não comemos direito, ou se não comemos em excesso. O nosso organismo, ele já começa a se desequilibrar. Imagina se vem alguém e conta alguma coisa que sonhou com você, que viu você nessa ou naquela situação. Então, a cautela é importante. E essas preocupações habituais, pelas necessidades do corpo ou embaraço das funções do organismo. Então, cautela em tudo isso. E por outros espíritos com objetivo benévolo ou maléfico. Benévolo ou maléfico. O médium tem que estar atento. Apareceu um demônio, ué, por que você está aí? O que você está fazendo aqui? Ah, eu sonhei. Comece a orar. Ah, eu sonhei que aconteceu isso. Ai, coisa ruim vai acontecer comigo. Ai, vai acontecer com meu filho. Vai acontecer com a minha filha. Para. Ore. Rogue a misericórdia divina. Chame a misericórdia do Pai. Chame os seus protetores. Recolha todos esses espíritos que, porventura, se aproximaram e aproveitaram-se daquela situação. Socorra, traga a luz, tire esses espíritos das trevas, tire esses espíritos da ignorância, encaminhe eles para a redenção, para a lama astral, higienize, faça a transformação fluídica, perispiritual, faça em você, não é só neles, faça em você, porque o medo ficou em você, o pavor ficou em você, o temor ficou em você, o fluido ficou em você, ficou impregnado. Faça esse trabalho. A dupla vista, estudada em obras póstumas, Kardec e os espíritos nos colocam que percebemos essas coisas ausentes até onde se estende a ação da alma no médium. Então, vai até um certo determinado local. E a dupla vista, ela quase nunca é permanente, produzindo-se espontaneamente. Então, não existe algo que vá fazer com que você veja. Se você não veio com esse dom, com essa capacidade, não adianta você lamentar, não adianta você chorar. Cada um carrega aquilo que pode. Às vezes, você não tem a dupla vista, mas você tem a intuição, a percepção. É um meio de auxiliar, é um meio de amparar. E independe da vontade do médium. Ela acontece naturalmente. Ela pode acontecer provocando uma espécie de crise, modificando sensivelmente o estado físico. Por quê? Porque o médium ele vai se interiorizar, ele vai ver com os olhos fechados, ele vai ter essa expressão vaga, parece que ele está vendo além daquilo que ele não percebeu. Parece que ele vê além das paredes. Então, ele coloca assim, parecendo que olham sem ver. E pode acontecer que ele não veja com os olhos abertos, mas sim, às vezes, com os olhos fechados, porque a mente vai. É o espírito que vê. Os dotados desse poder acham natural. Por quê? Porque é uma coisa que vê. Nós temos vários médiuns.
que vêm os espíritos, principalmente os médios de psicografia, que o espírito se aproxima do jeito que ele quer. Só que nós temos que lembrar que mesmo eles vendo, eles se aproximando, há uma disciplina que o médium tem que ter. Não é a toda hora, a qualquer momento, que isso vai acontecer, porque às vezes pode haver perturbação para o próprio médium. Às vezes ele está numa atividade que ele não pode. Há muitos graus de intensidade da dupla vista. No primeiro momento, ela pode ser confusa, até a percepção tão clara e muito nítida. Às vezes começa a ver meio nebuloso, aquilo parece que tem uma nuvem ali, e você não consegue ver. E na medida em que você vai se reequilibrando, vai estudando, aquilo vai se aprimorando, ela vai ficando clara e nítida. E ela pode produzir sobre a influência de determinadas circunstâncias. Quais seriam essas circunstâncias? Tempos de crise, calamidades, grandes comoções, na iminência de grandes perigos. E ele coloca que na Escócia, naquela época, era muito comum a dupla vista, encontrar-se na gente do campo e nos habitantes das montanhas. Por quê? Pelo próprio ambiente, a vidência, ali eles viam o que estava acontecendo. A vidência não é uma mediunidade, é uma predisposição da alma. Todos nós temos uma missão providencial. Se às vezes você não tem a vidência, essa dupla vista, mas você tem as percepções, a intuição, você socorre os espíritos. Eu digo que às vezes nós é que escolhemos, pela necessidade de nós repararmos as nossas faltas, cumprirmos o nosso projeto reencarnatório, pela própria lei de causa e efeito. Se você veio com ela, é para que você a use, mas use em benefício não seu, mas sim dos espíritos, para auxiliá-los, ampará-los, socorrê-los. E esses espíritos todos que se aproximam de vocês, através da dupla vista, da percepção, da intuição, da incorporação, não importa. Todos devem ser auxiliados, levados à consolação, à regeneração, à redenção, à lama astral. Todos os nossos familiares, todos aqueles que se aproximam de nós, inimigos da doutrina, inimigos do cristianismo, caluniadores, antagonistas, falsos, fanáticos, traidores, perseguidores, todos esses espíritos obsessores, coléricos, todos eles. O nosso dever é auxiliá-los, é ampará-los, é protegê-los, encaminhando-os às colônias espirituais, aos parques de evangelização, é fazer a desintoxicação perispiritual, é desconsagrar, desmaterializar, desmagnetizar, exterminar, desintegrar os fluidos, desmanchar, solver, queimar. Por isso a necessidade de nós trabalharmos e auxiliarmos esses espíritos para socorrê-los às colônias espirituais, aos parques de evangelizações, aos educandários, aos reformatórios, aos hospitais, para que esses espíritos se preparem, estudem, se aprimorem e retornem ao trabalho ou a novas reencarnações. É muito importante esse auxílio a todos os espíritos. Então, nós convidamos você, médium. Médium é um ser especialmente comprometido com a lei divina. Portanto, a menos que tenha vindo em missão, muito pouco provável,
Não deixe que o orgulho e a vaidade te façam mais endividados ainda. Vigiai, orai e trabalhai muito. Trabalhai desinteressadamente. Sempre. O desinteresse. Nós não estamos aqui para ficarmos ricos pela nossa mediunidade. Dai de graça o que de graça recebeste. É por isso que nós, trabalhadores dessa grande seara, temos que nos prepararmos, temos que estarmos cientes das nossas responsabilidades. Nós somos responsáveis. Nós temos tarefas a cumprir. Nós temos obrigações a cumprir. Seja com a nossa família, encarnada ou desencarnada.